Agora sim. Boa noite. Agora deu certo. Né? Vou aguardar vocês entrarem e me darem um ok para dizer se o som, a imagem, tá tudo bem. Boa noite, desculpem pelo ocorrido, eu iniciei o vídeo antes e a imagem estava invertida. Olá, Daniele, Ana Maria, só me dá um ok, por favor, se agora a imagem está certa e se o áudio também está ok. Eu sou Carla Amaral Barros, sou psicóloga, coordenadora do Projeto Sakura. Estamos aqui sempre a cada 15 dias, nas quintas-feiras, às 8h30 da noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Ok? Tá ok, né, Maria? Tá bem, obrigada, né? Hoje nós vamos falar sobre o ingresso na escola, né? Nós estamos aí em abril, quando inicia o ano letivo aqui no Japão. Então, falar um pouquinho mais específico sobre o ingresso escolar, sobre vários aspectos que dizem respeito a essa entrada da criança no novo ano escolar e a adaptação da família também. Nós já convidamos a todos para compartilharem essa live, curtirem, clicarem nas notificações. Agradeço sempre ao Portal Me a abertura desse espaço para a gente estar mais pertinho da nossa comunidade. Para quem não conhece o nosso projeto, busca ali no Facebook a página Projeto Sakura Psicologia no Japão, ou também pelo nosso site projetosakura.com.br e vamos acompanhando o nosso trabalho, ok? Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então sobre esse início do ano letivo das crianças, independente da idade dos seus filhos, ok? Enquanto eu vou falando, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para dar depoimento, para colocar algumas situações, algumas experiências que vocês já passaram, tá bem? Eu só vou pedir um pouquinho de paciência, porque eu peguei um resfriado, tá me incomodando um pouquinho a garganta, então pode ser que eu fique meio tossindo um pouco, tá legal? Mas vamos lá, com paciência a gente consegue, né? O Zico tá dizendo que tá ótimo, o Leonardo Nagano acabou de entrar, então tá bem, gente. Então, assim, na verdade, acho que antes da gente falar do ingresso escolar, é importante nós falarmos da escolha desta escola, de como você, pai, você, mãe, escolheu a escola do seu filho. Quando eu falo em escolha, eu não estou falando exatamente do endereço da escola, porque quando a gente fala de escola japonesa, nós sabemos que existe uma territorialidade na matrícula das crianças, no direcionamento onde as crianças vão estudar e tudo mais. Mas a escolha no sentido de se você opta por uma escola brasileira ou por uma escola japonesa, se você opta por ingressar o seu filho que apresenta dificuldades de aprendizagem, por exemplo, numa escola regular ou numa sala especial, é muito comum nós recebermos famílias com essas dúvidas e famílias que compram essa briga, que defendem a ideia de, mesmo tendo seus filhos com dificuldade de aprendizagem, inseri-los numa sala regular. Então, quando eu falo de escolhas, é disso que eu estou falando. Qualquer escolha que nós, pais, façamos, vai exigir da gente conhecer muito bem essa instituição, entender bem as razões que estão nos levando a optar por uma escola ou outra, né? O que nós estamos buscando para o nosso filho, para a nossa realidade familiar, né? Ter esse objetivo muito claro, ter esses nortes, essas regras muito claras, vão ajudar para que a criança se adapte
melhor na escola e para que os pais, para que a família também saiba lidar com as regras da escola, com as exigências, com as responsabilidades que os nossos filhos precisam ter e nós como pais precisamos ter também, né? O Éder está dizendo que ele vai para Requinã, se tem escola brasileira ali. Eu não vou saber dizer se exatamente em Requinã tem, mas eu sei que na região existem escolas brasileiras sim, nas proximidades, né? Mas na ideia aqui não é nós defendermos se sim ou não a escola brasileira, a escola japonesa, porque na verdade essa questão vai muito de encontro com o objetivo da família, como eu já coloquei aqui, tá? Então, quando a gente fala sobre a mudança na rotina da família, quando o seu filho ingressa numa escola, nós falamos primeiro da importância dos pais conhecerem as regras dessa instituição escolar. Como funciona? Horários, quais são as regras de alimentação, quais são as atividades que são obrigatórias e as atividades que são opcionais, qual é a participação dos pais na rotina escolar, o que é exigido do aluno, caso esse aluno frequente uma sala diferenciada, como funciona isso. Então, todos esses questionamentos, eles são importantes. É importante para que a gente busque essas respostas e a partir dessas respostas a gente possa então tomar a melhor decisão, né? Deixa eu dar uma olhadinha ali porque tem gente. Deixa só eu diminuir aqui para eu conseguir ver os comentários, tá legal? Vamos lá. A Ana Maria. Doutora, desculpa, eu não sabia que teria live hoje. Já tomei meu remédio de dormir, mas já compartilhei. Tá bom, Maria? Obrigada, viu? Se você conseguir, você participa aqui com a gente. Senão, um bom descanso para você. A Pamela. Eu estou há 2 meses no Japão e como é difícil escola japonesa e serviços para mamães, e só com o marido trabalhando fica difícil pagar a brasileira. Então, Pamela, dependendo da idade dos seus filhos, realmente é um pouco difícil conseguir vaga na creche, né? No Roikuen ou no Yotien, mas não sei se vocês tiveram um preparo antes de vir para o Japão, se vocês já tinham esse tipo de informação, porque isso faz total diferença nessa adaptação, né? Vai depender muito da idade das suas crianças, mas é importante você e seu marido se programarem também. Mesmo que eles não tenham conseguido se inserir agora em alguma instituição escolar, mas certamente isso vai acontecer depois. Então procurem pensar melhor e organizar o tempo de vocês, não só o tipo de escola, mas a rotina, momento de estudo, as atividades familiares. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Fábio Nagano, este assunto é muito importante, obrigado. A Sayuri. Sayuri, é muito bom ver você. Você anda meio subidinho das lives, né? Linda, eu só entrei para te dar uma noite maravilhosa e que Deus sempre abençoe você, perdão, e toda a sua equipe do Projeto Sakura. Ai, gente, perdão, deixa eu tomar uma água aqui. Ver se vai melhorando. Obrigada, Sayuri. Vamos ter um pouquinho de paciência com a minha garganta aqui. Tá sofrível. Também a Sayuri compartilhando. Leonardo Nagano dando boa noite. O pessoal é assíduo. Tem aquelas pessoas que estão sempre ali por perto na nossa live. Muito obrigada, gente. O Fábio Nagano. O meu filho está no Roikuen e o meu filho reclama que não consegue falar com os amiguinhos. Fica irritado e chegou a se morder de raiva. Não sei o que fazer. Fábio, a dificuldade na comunicação
talvez por conta da linguagem do seu filho ainda não dominar o suficiente o japonês, a criança pode sim ter esse tipo de reação, tá? O ideal, duas coisas muito importantes, você conseguir conversar na escola, para que a escola contribua nessa inserção, nessa socialização do seu filho com as crianças. E uma outra situação importante é você em casa, de você mostrar para o seu filho como a gente lida com a raiva, né? Mesmo ele sendo pequeno, você pode, por exemplo, fazer uma brincadeira com bichinhos e você vai perceber que naquela brincadeira com bichinhos o teu filho pode ter uma reação agressiva ou o bichinho pode brigar com ele. E aí no meio da brincadeira você mostra um comportamento diferente, né? Ai, mas esse bichinho aqui, ele não tá conseguindo conversar com o amiguinho, então ele vai fazer um desenho para mostrar isso que ele tá pensando pro amiguinho, ou ele vai chamar aquela outra amiguinha que tem mais paciência, enfim, mostrar outros recursos para ele aprender a lidar com isso. Dependendo da idade da criança, a criança de 2, 3 anos, ela tem um impulso agressivo muito maior. E uma das formas de minimizar esse impulso agressivo é, por exemplo, brincar de rasgar papel, de fazer bolinha, de jogar bolinha um no outro, brincadeiras que não vão machucar, mas que vão fazer com que a criança expresse de alguma maneira essa agressividade, tá? É uma canalização adequada dessa agressividade, mas é importante mesmo seu filho sendo criança, você usar uma linguagem para poder falar sobre isso com ele. Pode ser contando uma história, pode ser inventando uma historinha que traga essas questões que ele está vivendo no Roikuen, tá? Mas com certeza é importante fazer algo em relação a isso e buscar o apoio da escola também. A Cissa, boa noite. A Pamela, tem uma menina de 2 anos, é difícil. Já estive no Japão, mas não imaginava assim não. Melhoras para você. Obrigada, Pamela, obrigada pelo carinho. Sim, é complicado muitas vezes essa realidade. Mas quando nós pais ficamos ansiosos, também ficamos inseguros com aquilo que está acontecendo com o nosso filho. Normalmente é muito fácil nós passarmos essa insegurança também para a criança, essa ansiedade também para a criança de o que nós vamos fazer com isso. Então, quanto mais você puder dominar a situação, pesquisar, como vocês estão fazendo aqui, assistindo uma live, pedindo uma orientação para um profissional, vocês vão se sentir mais seguros para orientar os filhos de vocês, para saber como lidar com essa situação, né? Senão a gente acaba pegando aquela situação que causa algum tipo de desconforto para o nosso filho, ou algum tipo de sofrimento, como se fosse nossa e como se nós precisássemos ir vorazmente defender a criança ou se colocar naquela situação. E muitas vezes o que a gente precisa, na verdade, é ensinar as nossas crianças a se defender. E se defender não com outras atitudes agressivas, não batendo, né? Mas entendendo aquela situação social, participando, não tendo medo de enfrentar. E a gente faz isso com a criança brincando, contando histórias, usando uma linguagem de fácil acesso para ela. O Fábio Nagano aqui agradecendo também. Pessoal, vamos lá compartilhar e convidar os amigos então para participar. Como eu estava falando, um dos aspectos muito importantes para facilitar nessa adaptação escolar é conhecer as regras da escola, como a escola funciona, quais as nossas obrigações como pais, a rotina escolar, as atividades extras escolares, enfim. Isso vai ajudar bastante. Outro aspecto importante, nós conversarmos com os nossos filhos
sobre esta rotina escolar. Pergunta para o seu filho como foi a escola, o que ele fez, o que ele aprendeu, do que ele brincou no intervalo, como foi o almoço, o que ele mais gostou de fazer, o que foi mais difícil. Aí muitos pais falam assim: ai, Carla, mas eu pergunto, mas meu filho não gosta de falar. Então meu filho fala assim: ah, foi bom. Ah, foi chato. Ah, hoje foi legal. E parou ali. Então incentiva um pouco mais o seu filho para verbalizar essa experiência que ele teve. Não, filho, a mãe quer saber. Foi bom? Então o que foi bom? Conta para a mãe quer entender o que está acontecendo, né? Procura estimular, não se contente com respostas simples, com respostas monossilábicas da criança. Estimula ele para contar e assim você vai se inteirando melhor, acompanhando mais de perto tudo que está acontecendo na vida escolar, né? Uma outra questão bem legal é quando nós compartilhamos com os nossos filhos a nossa história, a nossa vivência dentro da escola, as dificuldades que nós tivemos, né? Aqui no Japão, por exemplo, agora, hoje em dia nós temos muitos pais que estudaram em escola japonesa e que hoje têm os seus filhos em escola japonesa. É legal também contar isso. Dá para contar as diferenças do Brasil, mas se você tem essa experiência dentro da escola japonesa, compartilha com o seu filho os sentimentos de insegurança, as dificuldades que você viveu, como você fez para superar. As crianças gostam muito de ouvir as nossas histórias. Isso tem um significado muito grande na vida delas, né? A questão também, o que eu falei sobre transmitir segurança para os filhos, muitas vezes a criança sai do Hoikoen ou do Ryochen, entra no Shogaku, ou sai do Shogaku, entra no Chugaku, ou sai do Chugaku, entra no Koko. São momentos de transição. E todo momento de transição a gente precisa saber que pode gerar uma ansiedade maior, uma insegurança, uma ansiedade de separação. É importante, então, estar trazendo esse assunto com a família, estar falando sobre isso com a criança, de como vai mudar, como vai ser a exigência na nova escola. Se você não sabe, pesquise, procure entender melhor as diferenças de cada uma das etapas escolares aqui no Japão. Mesmo que seja em escola brasileira, vai haver essa diferença, é importante a gente se integrar disso. Uma outra questão importante, as responsabilidades das pessoas da família. Então, assim, cada um, mesmo as crianças, possuem ou devem possuir algumas responsabilidades no seu comportamento, na sua rotina familiar, de acordo com os seus estudos, ou os pais de acordo com o seu trabalho. Então, o cuidado que a criança deve ter com o seu material escolar, com o seu bentô, com a sua sapatilha, com todos os materiais da escola, a sua organização de tarefa. Essa organização, ela é muito importante se ela conta com o apoio da família, com o apoio dos pais e com o exemplo também. Porque muitas vezes, se nós pais não somos organizados, como nós vamos auxiliar o nosso filho nessa melhor organização, né? Nessa concentração na hora de fazer tarefa ou na hora de definir qual é a prioridade, o que eu vou fazer primeiro quando eu chegar da escola. De repente os pais nem estão em casa quando a criança chega, então de ter uma comunicação com esses filhos, de já deixar estabelecido de repente uma tabelinha ali pregada na geladeira ou no armário, dizendo o que o filho precisa fazer, educando nessa rotina a criança. Porque sempre eu costumo falar que o ambiente familiar, o grupo familiar, é um grupo de cidadania. É um grupo de cidadania familiar, como dizia o Isamitiba. Então, como é exercido essa distribuição de responsabilidades, de tarefas
dentro da sua família, sempre de acordo com a idade de cada um, com o grau de responsabilidade que cada um pode assumir, né? Mas a gente precisa saber que as crianças têm total condição de assumir, sim, vários cuidados e várias responsabilidades no que diz respeito à sua vida escolar, tá? Inclusive tanto das tarefas da escola quanto das tarefas domésticas, ok? Como eu falei no começo, procure se mostrar interessado pelo que está havendo com o seu filho, pelo que ele viveu. Procure observar o comportamento dele, se ele está mais animado ou desanimado com a rotina escolar. De repente ele chega super bem em casa e num determinado dia ele chega, já não está tão bem, passa 2, 3 dias, continua com o mesmo comportamento. Então, quanto mais nós observarmos o comportamento do nosso filho, melhor nós vamos poder nos aproximar dele, questionar, perguntar, nos colocar numa posição de ouvintes. Antes de você julgar, antes de você criticar, escute o que o seu filho tem para te falar sobre aquilo que ele está vivendo. Você pode até não concordar, não aceitar, mas é a realidade dele, é a forma com que ele sente. Então, no mínimo, vai ajudar para que você compreenda tudo que diz respeito àquela situação, como seu filho vivencia aquela situação que ele está trazendo para você, ok? Pais mais organizados acabam promovendo filhos mais seguros. Não só mais organizados, mas como filhos mais seguros também. É um conjunto, é uma construção. Não sei se alguém aqui gostaria de trazer alguma experiência que já tenha vivido sobre isso, né? O que eu tenho observado é que esse período de início de aula, de mudança de etapa escolar, sempre acaba exigindo de toda a família uma adaptação, e é preciso levarmos isso em conta, sim. Não dá pra gente ser negligente e ficar pensando que o tempo se encarrega de tudo, porque o nosso papel como pai, como mãe, ele é fundamental e insubstituível na educação dos nossos filhos, na atenção que nós vamos dar para o nosso filho, no interesse que nós vamos demonstrar pela vida escolar do nosso filho, pela adaptação dele, inclusive mostrando para os nossos filhos, mostrando para a criança ou para o pré-adolescente ou para o adolescente o que essa nova etapa vai exigir dele e a capacidade que cada um tem de superação, de aprendizado e de adaptação. Então, acima de tudo, nós adultos precisamos experimentar isso, vivenciar isso e acreditar nisso, para depois sim passarmos para os nossos filhos, né? A Marilena respondendo aqui a Bruninha, que tem sim escola brasileira, né? Eu acho que é em relação à região de Requinã, que foi feita uma pergunta, né? Na verdade, esse tema que nós trouxemos hoje para conversar com vocês é um tema que na maioria das vezes a gente acaba passando pelas dificuldades e nem sempre nós nos damos conta que é por conta dessa mudança, dessa etapa escolar, de vida escolar, né? Uma outra coisa que pode também acarretar mais dificuldades é a mudança de local, mudança de trabalho, mudança de província, mudança de cidade. Isso também vai afetar diretamente as crianças. Nem sempre as crianças vão encontrar um ambiente mais facilitador para essa adaptação. Então, é preciso que os pais saibam que não é simples assim. Mudamos, entra na escola e acabou. É preciso que a gente tenha um cuidado e uma atenção nesses momentos de mudança, sim. A Rúbia Carvalho. A minha filha frequenta a Roicuen desde os 3 anos. E agora já foi para o Ninensei. Nossa, é muita coisa para fazer.
Nossa, é muito difícil também lidar com trabalho, casa e conseguir tempo para ouvir tudo o que quer falar e ensinar também. Essa live está sendo muito top. Obrigada, Rúbia. Na verdade, eu não estou falando nenhuma surpresa, né? Eu não estou falando nada inédito. São coisas que nós pais sabemos, mas às vezes a gente é engolido pela nossa rotina, a gente é engolido pela correria do dia a dia, por tantas prioridades, por tantas necessidades, é roupa, é mercado, é família, é criança, é trabalho, enfim. Então, parar um pouquinho para ouvir sobre isso, para pensar sobre isso, faz ou pode fazer total diferença na sua rotina familiar. Ah, a gente estava levando meio atropelado até agora, não tem problema. A partir de agora, pensa, convida as pessoas da família interessadas para pensar junto com vocês, para que vocês possam se organizar de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável para todos e bora para frente. A gente cometer um equívoco ou cometer um erro não é nada irreparável. É perfeitamente possível que a gente refaça, que a gente reveja e restabeleça as prioridades, as regras e a organização, né? Acho que isso de fazer uma tabelinha, de fazer um calendário semanal, de estipular o que é a atividade de cada um em casa, do que diz respeito à escola, qual é a sequência de atividade. Ah, vai chegar na escola, então primeiro vai tomar banho, depois vai comer, depois vai fazer a tarefa, depois vai brincar, ou antes vai descansar meia hora, enfim. Procura entender a rotina e o funcionamento até orgânico do seu filho, para daí estabelecer essa tabela. Nem sempre é aquilo que a gente acha que tem que ser assim. Procure entender o jeito do seu filho aprender e aí estabeleça junto com ele essa rotina de uma forma que ele tenha um rendimento maior, porque ele também vai ficar mais motivado para estudar diante de uma situação como essa, ok? A Caroline Takada tá dando boa noite, dizendo que concorda plenamente. Obrigada, Caroline. Gente, esse é um assunto que dá pra gente conversar por várias nuances, vários olhares, né? Mas o que eu tentei passar aqui para vocês foi de uma forma mais genérica para que possa ajudar cada um experimentar esse exercício dentro da sua rotina, dentro da sua realidade familiar, ok? Nós ficamos à disposição para esclarecer dúvidas, tanto aqui no Portal Me, quanto na nossa página do Projeto Sakura ou no nosso site. Para quem quer contato com o Projeto Sakura, agendar uma conversa sem custo, uma primeira orientação ou mesmo um acompanhamento psicológico, o nosso número de telefone é 080 2111 5055. O nosso site www.projetosakura.com.br ou a nossa página no Facebook, Projeto Sakura Psicologia no Japão. Ok? A Caroline está dizendo que eu faço isso, estabeleço a rotina da minha filha. Isso, Caroline. E se você conseguir envolver a sua filha na construção dessa rotina, ela vai estar mais comprometida e mais motivada. Ok? Você vai ter mais argumentos também para cobrar dela caso isso seja necessário. Tá bem? Pessoal, muito obrigada pela participação, pelas perguntas, por estarem aqui, pelos compartilhamentos. Portal Me, muito obrigada pela abertura desse espaço, por essa parceria aí que nós vamos completar 2 anos, se eu não me engano, ou mais. Já até tô perdendo a conta, né? A Jéssica, né, tá dizendo que entrou agora, ou seu filho entrou agora, não entendi muito bem. Mas a live fica aqui à disposição e nós também vamos estar compartilhando a live lá na nossa página. Fiquem à vontade para acompanhar, para fazer as perguntas. E quem chegou agora, assista e participa. Tá legal?
Um beijo grande para vocês, muito grande. A Jéssica Matsuoka tá dizendo que o filho não consegue se concentrar. Jéssica, se você puder conversar com a gente, ele entrou agora no Shogak e não consegue se concentrar. Seria interessante, Jéssica, a gente ter mais informações sobre o que está acontecendo com o seu filho. Se é situacional, como as aulas começaram agora há pouco tempo, você pode estar observando melhor. Veja se antes ele também tinha esse tipo de dificuldade. Espera passar pelo menos o primeiro mês de aula para ver melhor a adaptação dele. Conversa com os professores, conversa com o seu filho. Se você perceber que essa dificuldade de concentração está se mantendo, procura a nossa equipe. Vamos marcar uma conversa sem custo para a gente poder dar as primeiras orientações e verificar se é necessário fazer algum tipo de avaliação ou não, passar alguma orientação específica, tá bem? Mas você pode estar observando esse início. Se você já perceber isso no comportamento dele já no ano letivo anterior, você já pode nos procurar e a gente pensa aí juntas qual a melhor estratégia para poder ajudar, tá bem? Um beijo grande para vocês, um bom descanso, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Para os cristãos, uma feliz Páscoa no domingo, né? Tudo de bom para vocês, nos vemos daqui 15 dias. Um grande beijo. Tchau!